Abramos no livro de Miqueias, o capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 16. Os irmãos devem se lembrar que nós estudamos no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Os irmãos devem se recordar disso. Então eu quero, assim que você abrir no livro de Miqueias, nós vamos ler todos juntos o versículo 8, que esse versículo 8 foi a chave central. Vocês se lembram disso? A chave central do nosso estudo da semana passada. Então nós vamos ler todos juntos o versículo 8 do capítulo 6 de Miqueias. Vou aguardar você achar. Ajude seu companheiro, se ele não achou, ajuda ele a encontrar o endereço. Capítulo 6, nós vamos ler o versículo 8, todos juntos. Depois eu vou ler o versículo 9 ao 16, os irmãos acompanharem. Todos acharam? Vamos ler todos juntos então, versículo 8, 1, 2, 3. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, meus irmãos, nós vimos isso na última quinta-feira. Nós falamos acerca o que Deus quer do homem. Então Miqueias ele resume em 3 itens o que Deus quer dos seus servos, o que Deus espera dos seus servos. Deus não espera sacrifícios exagerados, Deus não espera sacrifícios materiais, mas Deus espera 3 coisas. Deus espera de mim e de você que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia e que andemos humildemente com o nosso Deus. Isso foi a chave central do nosso estudo da semana passada, que está baseado no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8. Hoje nós falaremos acerca do versículo 9 até o versículo 16. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Então, se os versículos 1 ao versículo 8 trataram de um processo, agora os versículos 9 ao 16, eles tratarão do julgamento. Vocês devem se lembrar que a semana passada eu ilustrei aqui uma cena diante de um juiz, do promotor, e do juiz e o promotor era Miqueias. Vocês devem lembrar toda essa cena e que tudo foi levantado diante desse tribunal. E hoje nós trataremos acerca do julgamento. Então nós vamos ver aqui que 3 cenas aqui são descritas dentro desse texto, do versículo 9 ao 16. Eu vou ler o versículo 9 ao 16 e vocês me acompanham. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos das cidades estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás, e aquilo que livrares eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com o azeite. Pisará a vindima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Onre e todas as obras da casa de Acabe,
e andaste nos conselhos deles. Por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então, meus irmãos, depois de nós lermos o que Deus requer de nós, o que Deus requer do povo israelita, em primeiro lugar nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Em primeiro lugar, o juiz, ele ordena que o réu ouça com temor a sua sentença. Olha aí comigo, versículo 9: voz do Senhor, a voz do Senhor clama à cidade. Então, em primeiro lugar, o juiz, ele ordena que o réu ouça com temor a sua sentença. Você deve se lembrar que a semana passada, o capítulo 6, o versículo 1, também há uma exigência de Deus para que ouça. Olha aí comigo, versículo 1 do capítulo 6: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Deus então também quer chamar a atenção, e da mesma forma agora Deus vai chamar a atenção do povo mais uma vez, e aqui ele ordena que ouçam então a sua sentença. O profeta Miqueias, ele escreve: a voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Essa palavra aquele foi o tempo de grande êxodo rural. Então os camponeses tiveram as suas vilas, tiveram as suas cidades e terras invadidas, ou seja, arrebatadas de suas mãos pelos invasores assírios e pelos ricos avarentos. Então as cidades tinham se tornado os lugares geométricos da injustiça. Esse lugar então se tornou um lugar geométrico da injustiça. Foi um lugar que foi causado todo tipo de injustiça. Tiveram as suas vilas, tiveram as suas cidades, tiveram as suas terras invadidas, ou seja, foram arrebatadas pelos invasores sírios e pelos grandes ricos e avarentos. Então nela se encontrava o pecado, nela está depositada todo o pecado. Então as cidades eram o reduto do pecado. A cidade se torna então o reduto do pecado, a cidade então se torna o reduto da opressão, e a cidade se torna o reduto não só da injustiça, como o reduto da imoralidade. Deus então ordena, porque agora Deus irá julgar pelo seu reto e justo poder e ordem. Ele vai julgar. O que está acontecendo é que Deus vai julgar a causa dos oprimidos. Deus julgará a causa daqueles que foram invadidos. Deus julgará a causa daqueles que perderam as suas casas, das cidades e vilas que foram totalmente invadidas pelos assírios. A cidade aqui então é um símbolo das forças políticas, religiosas e econômicas que se uniram para oprimir os desamparados e os necessitados. Então o contexto aqui é de um grande poder político, é de um grande poder de forças políticas, de forças religiosas e econômicas que se uniram forças para então oprimir os desamparados e oprimir os necessitados. Vocês devem se lembrar disso, lá no capítulo 1 de Miqueias, que nós falamos sobre isso, e Deus mostrou o que esse povo estava fazendo, entrando na casa, tomando até mesmo as crianças, e que Deus, uma certa feita, vai dizer que vocês estão roubando a coroa da minha glória, e era exatamente as crianças que eles estavam roubando, e levando como escravos. Mais uma vez então Deus está levando isso. No capítulo 1, o versículo 5 ao 9, eu quero que você volte comigo lá, eu quero que você fique com a Bíblia aberta hoje e me ajude na leitura. Preciso que você me ajude em alguns textos que nós vamos ler concernente a isso que nós estamos falando. Então eu quero que você leia para mim, falando acerca disso.
de eles oprimirem, de eles se unirem, a força política, religiosa, econômica, se unindo forças para oprimirem o desamparado e o necessitado. Então você vai ver isso lá no capítulo 1 de Miqueias, o versículo 5 ao 9. Quem achou pode ler bem alto, para que todos escutem. Pode ler até o 9, até o 9. Até o versículo 9, até aí. Então você observe a grande força que se uniu, Jerusalém aliada com o povo assírio, e Deus declarando: porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá, estendeu-se a porta do meu povo, povo de Jerusalém. Vocês se misturaram, então se uniram forças religiosas, políticas, econômicas, uniram forças para oprimir os desfavorecidos, os pobres, os camponeses, aqueles que viviam no campo rural. Você deve também abrir a Bíblia comigo, o capítulo 3, o versículo do 9 ao 12 também, falando acerca da violência. Aqui falamos acerca da união, falamos acerca da idolatria que se estava estendida até Jerusalém. Agora você deve ler comigo o capítulo 3, falando então desta violência, do versículo 9 ao 12. Quem achou pode ler, 3 do versículo 9 ao 12. Capítulo 3, versículo 9 ao 12. Até o 12. Então vocês observam então dentro desse texto a violência que esse povo causava, a tamanha violência e a tamanha artimanha, a negociação para oprimir. E diante disso que eles estavam realizando, não só a violência, mas como também a idolatria, eles achavam e tinham na mente que Deus estava aprovando a conduta deles. Nós falamos isso lá no capítulo 3, que Deus estava aprovando toda a conduta deles, e Deus não estava aprovando toda a conduta deles. Logo que Jerusalém então passou de uma economia rural para uma economia monetária, então os novos ricos e a crescente classe de comerciantes deixaram os valores proclamados na lei mosaica. Então o dinheiro passou a ser então o vetor da vida deles. O dinheiro passou a ser o dono da vida deles. O dinheiro passou então a ser o Deus da vida deles. Por quê? Os profetas, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Todos então estão entrelaçados pelo amor ao dinheiro. E nós devemos entender, irmão, que o amor ao dinheiro é a ruína de todos os males.
o dinheiro então passou a ser o vetor da vida deles. Nós sabemos que o amor ao lucro o fez sucumbir espiritual e moralmente. O povo israelita se sucumbiu por causa do dinheiro, sucumbiu na vida espiritual e na vida moral. Então por isso eles foram levados ao tribunal. Por isso que eles foram levados ao tribunal para serem julgados. Agora o julgamento terminou. O réu é convocado a ouvir então agora a sentença e a receber o justo castigo de Deus. Eles usurparam tudo. Eles cresceram, se envaideceram no poder, na economia e na religião. Estava tudo corrompido. Você deve se lembrar que é o povo de Israel que está corrompido. Se corromperam. Você deve se lembrar que são os maiorais da religião aqui, os sacerdotes se corromperam. Você deve se lembrar que os profetas se corromperam. Então o povo de Deus está numa tremenda situação precária de decadência. Então o réu agora está sendo convocado a ouvir a sentença e a receber este justo castigo. Então, em primeiro lugar, o juiz ordena que o réu ouça com temor a sua sentença. Então ouçam o temor com a sentença do Senhor. E agora, em segundo lugar, o juiz mostra os dispositivos que o réu infringiu. Deus então vai mostrar agora ao réu quais são os dispositivos que o réu infringiu. O que eles fizeram? O que eles causaram? Nós vamos ver isso no capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 12. Vamos ver. Vamos ler aí o versículo 10 ao 12, que diz assim: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos das cidades estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então, em segundo lugar, o juiz mostra então os dispositivos que o réu infringiu. O réu infringiu quatro dispositivos que são aqui apontados pelo juiz. 4 coisas eles infringiram. Primeiro, a primeira coisa que ele infringiu, eu até gostaria que você tivesse uma caneta, anotasse essas coisas, porque isso é bom, vai guardar para você, para o estudo, para toda a vida. Mas a primeira infração que eles cometeram foi o crime das riquezas mal adquiridas. Olha comigo o versículo 10: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável efa minguado. Então a primeira coisa que eles infringiram foi o crime das riquezas mal adquiridas. Ele diz que se ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade. Os ricos então estavam fazendo o quê? Os ricos estavam acumulando suas riquezas em Jerusalém, não com o trabalho honesto. Roubando dos pobres, dos agricultores. Isso, exatamente. Ganha sem honestidade, um ganho, rouba. Exatamente. Aí Deus começa então, Deus vai colocar agora, mostrando, agora ele começa a convocar o réu para ouvir a sua sentença. E a pergunta é, a primeira infração do mandamento de Deus é: ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade? Por quê? Porque os ricos, lembra dos ricos lá, que nós lemos capítulo 1, capítulo 3, os ricos, eles estavam acumulando as suas riquezas em Jerusalém, não com trabalho honesto. Eles entravam nas casas, eles saqueavam, eles roubavam, mas com a exploração dos pobres. Eles estavam explorando os pobres.
Então vai a pergunta a eles: vocês ainda estão fazendo isso? Com a exploração dos pobres. Então eles estavam fazendo isso com uma ganância insaciável. Juntavam casa a casa e campo a campo e se tornavam os únicos senhores da terra. E isso eu quero que você abra comigo lá em Isaías capítulo 5, versículo 8. E você vai ver isso relatado lá em Isaías, o que eles estão fazendo aqui. Isaías capítulo 5, versículo 8. E lê para mim bem forte. Isaías capítulo 5, versículo 8. Então você observa que o pobre ficando mais pobre e o rico ficando mais rico, mas essa riqueza é injusta, essa riqueza é maldosa. Havia, irmãos, para você ter uma ideia, havia em Jerusalém famílias afortunadas, sustentadas pelo crime e pela exploração desses homens. Havia famílias que estavam se deleitando baseado na exploração dos pobres. Te chama alguma atenção para isso nos dias atuais que nós vivemos? Como que é? Fala para mim, como que é hoje? É diferente de hoje? Eu por exemplo, dou uma ideia, por exemplo, de uma diarista. Minha esposa é uma diarista. E a gente percebe o trabalho é difícil, porque às vezes eu tenho que pegar lá minha casa e fazer uma faxina para ajudá-la, é lógico. E a gente vê o quanto que é difícil, o quanto que é injusto, o quanto que elas recebem, as diaristas, né? Tem as irmãs que têm as suas profissões, a irmã Márcia que trabalha, que para mim é uma arte, né? Cabeleireiro. Quer falar, meu filho? Também é? Então, e aí você percebe que há uma injustiça nos valores, né? A irmã Márcia deixa o cabelo das mulheres tão belo, tão bonito, tão perfeito, né? A dona Lúcia aí, ó, tá de Márcia hoje, ó, tá vendo? Então a gente percebe, as diaristas trabalham tão duro, né? Deixam as casas cheirosas, perfumadas, limpas, né? E é de uma injustiça, ganham um pouco. Eu estou falando porque eu posso dizer, porque minha esposa faz isso. Eu acho tão pouco. Então não é diferente do que ocorre hoje, irmão. Nós estamos falando de política, nós estamos falando de economia e de religião. E no meio da política, a injustiça financeira é muito gritante no nosso país. Muito. Você vê a empregada doméstica ganhando muito pouco. Você vê as pessoas que trabalharam a vida toda aposentando com salário mínimo. E você vê aqueles homens no Senado ganhando milhões, roubando, querendo mais. Então o que está ocorrendo aqui é que esses homens então, e havia muitas famílias. Você não tem aquele ditado que fala na política, está todo mundo comendo um pedacinho do bolo? Aqui não muda nada. Aqui havia famílias afortunadas, sustentada pelo crime da exploração aos pobres rurais, pessoas pobres sendo exploradas e famílias sendo sustentadas por causa da exploração em Israel. Deus vai punir isso aí. Irmãos, Deus julgará a causa nossa. Fique tranquilo, Deus julgará a causa dos pobres. Deus julgará um dia a causa dos pobres, aqueles que infringiram a lei de Deus, aqueles que abusaram, que te exploraram. Deus julgará a causa dos pobres. Deus é justo, Deus vai julgar. Nós vimos então a primeira coisa, a infração à riqueza mal adquiridas, o crime do mecanismo de corrupção no comércio. Nós vemos aí a parte B do versículo que vai dizer o crime dos mecanismos de corrupção no comércio. Qual eram os crimes, qual eram os mecanismos para essa sentença, para isso acontecer, que é a segunda coisa, o segundo crime. O primeiro crime era o crime da riqueza mal adquirida. O segundo crime é o crime do mecanismo de corrupção no comércio. A parte B do versículo, ainda no versículo 10, diz assim: e o detestável é faminguado, poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos?
O profeta então passa de tesouros da impiedade para as formas de enriquecimento agora. Ele vai falar de balanças. Ele passa então da forma... A segunda infração, crime do mecanismo de corrupção no comércio. Então ele vai passar da forma, ele passa dos tesouros, ele vai passar dos tesouros da impiedade para as formas de enriquecimento. Ele vai dizer, ele explica então como que as pessoas se enriqueciam. Ele vai mostrar como que as pessoas se enriqueciam, como que elas se tornavam ricas. Como? Fraudando as medidas e os pesos. Então os ricos e os comerciantes e revendedores daquela época, eles, numa vergonhosa fraude comercial, o que eles faziam? Usavam balanças falsas, roubavam no peso. Eles usavam balanças falsas, pesos e medidas adulteradas. Irmão, compra um frango congelado hoje aí, você vai pagar pelo quilo do frango, não vai? Quando você bota na pia para descongelar, aquele 1 quilo se torna meio quilo. É verdade ou não é? Você tem meio litro de gelo, de água. Exatamente. Balança enganosa, peso enganoso. O rico sendo mais rico e o pobre pagando pelo roubo do rico. Você é roubado. Quando você vai no mercado, compra aquela barra de chocolate soufflé deliciosa, maravilhosa, né, Samuel? Se aquela barra custa R$3, você está pagando R$1 de imposto. A barra que era para custar R$2 se torna 3 por causa do roubo do imposto. Você vai comprar 5 quilos de arroz, o arroz está R$10. O arroz, na verdade, se não for cobrar imposto, ele sai por 6, mas se cobra 10 por causa do quê? Do imposto. Olha a economia aqui na época de Miqueias. O Brasil é um dos maiores países com os impostos mais caros. O que esses homens, o que faziam no comércio aqui? No comércio eles fraudulavam, eles colocavam pesos e medidas, adulterando com isso, eles lucravam então. Eles lucravam tanto na venda quanto na compra dos seus produtos, porque eles fraudulavam tudo. Então eles usavam aferidores, tanto de medida quanto de peso, para subtrair dos pobres e aumentar os seus lucros. Então, lembra daqueles agricultores? Lembra dos camponeses? Os camponeses, então, a cidade está crescendo, os camponeses iam comprar algum mantimento, eles eram roubados no peso. Eles eram roubados no peso. Eles pagavam preços exorbitantes. Então Deus chama eles agora, o que vocês fazem é detestável. Então os comerciantes cometiam um crime premeditado contra os pobres, que não tinham condições de se defenderem. Deus está dizendo então, olha a parte B comigo, os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado, o peso. Eu sou de uma época que, que saudade dessa época. Nada contra a tecnologia, mas que saudade que eu tenho dessa época, Samuel. Quando a gente ia comprar farinha, açúcar, Moisés, quando a gente comprava farinha, açúcar, óleo, sabe como que era vendido nas vendas? Eram as vendinhas, famosas vendinhas, Moisés, era por quilo. Se comprava 1 litro de óleo, se comprava 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, aquele açúcar cristal de pobre mesmo, bem amarelo, lembra, irmãos? Né? Bem sujo, né? Agora tá beleza, né? Mas na época, Moisés, era tudo por quilo. E aquela vitrine de doce que a gente criança babava para comprar aqueles doces de batata, lembra? Aqueles doces de canudo que vinha com um anelzinho, né? Aquelas pedrinhas, aliança. Época boa. Mas só que naquela época já se roubava. Se colocava algum pezinho do lado que a pessoa que ia comprar não via o que ele fazia. Lembra disso, Noé? Noé também é da minha época, ele sabe disso. Eu fui dessa época de comprar óleo por litro.
cobrava menos, colocava uns 2 quilos, ela beneficiava o comprador. De uma certa forma está errado dos dois jeitos, está errado. Então, irmãos, o que está ocorrendo aqui? Então os comerciantes aqui cometiam algo premeditado, era tudo arquitetado. Vocês se lembram quando nós lemos lá, que de noite, na hora, antes deles dormir, eles ficavam arquitetando planos de que forma eles iriam roubar dessas pessoas? Está aqui, planejavam durante a noite como roubar as pessoas, e eles roubavam no peso, na medida. Aqui é literal, viu, irmãos? Isso aqui é literal, não é espiritual não. Maquinavam roubar, era premeditado, e os pobres não tinham como se defender. Então essas práticas corruptas dos negociantes de Jerusalém, eles eram abomináveis diante dos olhos do Senhor. Então o Senhor se sente pessoalmente atacado quando pesos das balanças são falsificados. Ele deixa bem claro isso aqui, e a palavra dele de indignação é essa: e o detestável Éfa minguado, eu abomino o que vocês fazem. Por isso, irmão, diante disso, nós temos que andar justo aqui nessa terra, irmãos. Nós temos que andar justos. Nós temos que ser justos no pagar. Nós temos que ser justos no cobrar. Nós temos que ser justos, porque o Senhor detesta o engano. O Senhor detesta que infringem a sua lei. E qual que é o infringimento da lei? A justiça. Deus abomina aquele que é injusto. Deus abomina. Mas vamos aí. Então, o Senhor, o Deus da justiça, Ele não aceita os homens que praticam então a injustiça. Ele não aceita isso. Que possamos ser a cada dia justos naquilo que vamos fazer. Que se ainda a sua justiça você tenha que perder, mas não negocie a sua justiça. Se ainda que você tenha que sair prejudicado, não negocie a sua justiça, porque é um Deus dos céus, como eu digo nessa igreja, que está diante das nossas práticas. Ele está diante de nós, assim como Deus estava trazendo a sentença ao povo israelita, Deus trará a sentença àqueles que andam injustamente com balança enganosa. Que possamos nos atentar para isso. Então, irmãos, parece que Miqueias estava nesses tempos, né, irmão Márcio? Parece que ele estava nos nossos dias, não é isso? Parece que ele estava nos nossos dias vivendo tudo isso, falando sobre tudo isso. Mas nós vamos ver, abre comigo Deuteronômio, quanto que Deus se indigna, fica indignado com isso. Deuteronômio capítulo 25, versículo 13 ao 16, pode ler para mim, por gentileza. Vamos ver lá então em Deuteronômio capítulo 25, versículo 13 ao 16, vamos ver a indignação do Senhor. Olha o mandamento do Senhor lá em Deuteronômio, capítulo 25, do 13 ao 16, 25. Então, o versículo 16, falando sobre pesos e medidas, lá no Deuteronômio, Deus diz: porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. Na tua casa não terá duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Vocês não terão duas medidas, deve ser uma só. Deus quer que seja uma só medida. Nós vamos seguindo agora então fazia aproximadamente 30 ou 40 anos que Amós também havia condenado Samaria pelas mesmas práticas ímpias. Quem pode ler para mim? Lá no capítulo 8 de Amós, volta um pouquinho atrás aí de Miqueias, você vai achar Amós aí. Amós capítulo 8, versículo 4 ao 6.
Você pode voltar um pouquinho, que você... Amós capítulo 8, vai ter Jonas, Obadias, Amós, capítulo 8, do versículo 4 ao 6. Então, aproximadamente há 30, 40 anos, Amós havia também condenado essa prática ímpia que Deus abomina. Quem achou pode ler. Então, olha como que a situação é grave. Você prestou atenção, o refúgio do trigo, pior do trigo, vocês estão fazendo isso. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias. Nós vamos abusar deles até o último. E vendemos o refúgio do trigo. Mas olha o versículo 7 comigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras eu vou dar um basta. Isso aí não vai ser para sempre não. Eu não me esquecerei das obras que vocês estão fazendo. Então, há 40 anos aproximadamente, Amós já havia condenado as mesmas práticas do povo israelita. E vale ressaltar que Deus não está condenando os ricos, irmãos. Vale ressaltar que Deus não está condenando os ricos por possuírem riqueza. Não é isso que Deus está fazendo, mas por os ricos serem avarentos e injustos. Deus não está condenando o povo aqui em Miqueias porque são ricos. Está condenando o povo porque são avarentos e injustos. Quanto mais tem, mais eles querem. E avarento é assim, ó, ser mão fechada. Eles não têm misericórdia do pobre. Deus não está condenando isso, porque o problema não é guardar dinheiro no bolso. O problema é entesourar o dinheiro no coração. Esse que é o problema aqui do povo. O problema não é você guardar dinheiro. Você deve guardar dinheiro sim, fazer economia. Deus não abomina isso. Isso é bíblico. O problema é quando esse dinheiro entra no teu coração e torna o teu Deus, porque dos ricos se tornou o Deus deles. E Deus está abominando isso. Deus está abominando aqueles que entesouram no seu coração a riqueza, e com isso eles oprimem o pobre e o necessitado. Os pobres no nosso Brasil hoje são roubados, fraudados, humilhados. Irmão, eu sou da época que chinelo Havaianas era só de pobre. Viu, Samuel? Chinelinho Havaianas, Moisés, chinelinho Havaianas de pobre. Não era, irmão Noé? E quando estourava, a gente colocava um prego, colocava um arame, fazia qualquer coisa e ia embora. Hoje não. Hoje, um pobre aí, uma renda mínima, de um salário mínimo, se ele for na loja hoje para comprar uma Havaianas, meu irmão, você vai cair de costa. Mais um pouquinho você compra um sapato social com o preço do chinelo. É verdade ou não é? Eu estou mentindo? Olha como que o imposto vai subindo. Olha como o pobre vai ficando mais distante da realidade de ricos, e o pobre se afastando e ficando mais pobre. É assim. Era assim. Eu me lembro na época que, no meu tempo de criança, já era uma dificuldade um pobre ter uma mochila boa, adequada. Eu fui uma criança que minha mãe fazia mochila de saco de arroz, era minha mochila. Ou um pedaço da calça jeans, fazia mochilinha e alcinha. Eu vivi essa época. Oh, que época maravilhosa! Que a gente não tinha condição de comprar uma mochila. Eu estou falando de área econômica aqui, de roubo econômico, que a gente já não tinha condições de comprar. Minha vida foi muito simples, não tinha condições de comprar uma mochila. Hoje piorou,
Irmão, acredite se quiser, tem mochila hoje de 200, 300 a 400 reais. Acredite se quiser. E se você encontrar uma mochilinha meia boca, pode dar 2, 3 meses, já está rasgando tudo. Não vale nada. É verdade? Aqui é o roubo da economia. A terceira infração, a primeira infração, riquezas mal adquiridas. Segunda infração, mecanismos de corrupção no comércio. E a terceira infração, o crime da violência contra os pobres. Olha comigo o versículo 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então a terceira infração é o crime da violência contra os pobres. Por quê? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Eles não têm piedade, eles não têm pudor, eles não têm temor. Eles roubam, eles entram nas casas, colocam pesos e medidas irreais e fazem com que eles paguem. Miqueias então chama esses ricos avarentos. Olha como que Miqueias vai chamar esses ricos avarentos. Miqueias vai dar um título para esses ricos, e esse título é muito forte. Eu quero que você leia o título que Miqueias dá para esses homens. Volta lá no capítulo 3, versículo 2 e 3, e veja o título que Miqueias vai dar para esses ricos avarentos. Capítulo 3, o versículo 2 e 3. Lê para mim bem alto. Capítulo 3 de Miqueias, o versículo 2 e 3. Vê o título que Miqueias dá para esses homens, ricos e avarentos. Então Miqueias aqui está chamando os ricos e avarentos de canibais. Ele usa essa linguagem de figura. Olha o que ele mostra, é exatamente isso. Os que aborreceis o bem e amais o mal, vocês avarentos, ricos, sacerdotes, e deles arrancais de quem? Dos pobres, dos camponeses, arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Canibalismo, ele está usando uma figura de canibalista. Que comeis a carne do meu povo, Deus defendendo o seu povo, comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, sabe? Triturar os ossos. Vocês comem a carne, vocês comem a pele, comem a carne, vocês não estão satisfeitos, vocês pegam agora os ossos, esmiuçam os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Miqueias então chama esses homens avarentos de canibais. Uma figura de linguagem. Vocês são canibais. Vocês arrancam até o osso, e nem o osso você... Irmão, tem alguma irrealidade dos nossos dias atuais hoje? O que a gente vê hoje? O que você acha disso? O crime de violência contra os pobres. Miqueias chamando esses homens de canibais. Sem qualquer sentimento de piedade, esses homens avarentos, na linguagem figurada desse profeta, faziam na panela um guisado da carne e dos ossos do povo do Senhor. Faziam um guisado. É a realidade que nós vivemos hoje, é a grande realidade que nós estamos vivendo hoje. Então esses homens avarentos, ricos, soberbos, gananciosos, esmiuçavam esse povo, oprimiam esse povo, e continua fazendo isso. A quarta infração, anote aí,
o crime da mentira. Ainda no versículo 12, a parte B do versículo, e a parte B do versículo é esse: e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Os habitantes de Jerusalém escondiam seus crimes atrás de palavras mentirosas. A língua deles não era um veículo da verdade, mas um canal do engano. Eles mentiam em seus negócios e na prática comercial. Eles mentiam no culto e na oferenda de sacrifícios, porque eles pensavam em comprar a Deus com rituais, apenas para permanecerem na prática vergonhosa dos seus pecados. Então eles mentiam até no culto. A língua deles não era um veículo da verdade, mas um canal do engano. Eles mentiam nos seus negócios e na prática comercial. Nós acabamos de ler isso. Eles mentiam no culto, na oferenda, sacrifício. O que nós vimos semana passada? Para você se lembrar: agradar-se ao Senhor. Olha comigo, capítulo 6, versículo 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. O que eles faziam? Pensavam em comprar a Deus. Eles mentiam no culto e nas suas oferendas de sacrifício. Tentavam comprar Deus com suas ofertas e sacrifícios de tolo. Então essa quarta infração é o crime da mentira, aonde não há verdade, aonde que os seus rituais apenas, eles tentavam fazer isso para permanecerem na prática vergonhosa do pecado, e Deus não ia permitir isso. Você já imaginou uma coisa dessa, irmão? Eu falei a semana passada, se a gente pensa que vamos comprar Deus porque pecamos com aquilo que nós demos, ou vamos ali e colocamos, não, ó Deus, está vendo aqui, ó, vou dar 2 vezes o dízimo. Olha o que esse evangelho triunfalista está fazendo com as pessoas. As pessoas estão entregando casa para barganhar com Deus. As pessoas estão dando carro para barganhar com Deus, tendo nisso a benevolência de Deus. Pessoas sem um mínimo de consciência do que é o Deus dos céus, o santo Deus. Quantas igrejas estão vivendo como se fosse a época de Miqueias, estão barganhando com Deus. Quantas igrejas estão colocando os pecados debaixo do tapete, oferecendo sacrifício, fazendo sacrifício, tendo nisso o perdão de Deus. Deus está dizendo, não tem. Então essa quarta infração é contra a mentira, e a escritura diz que Deus abomina a mentira, e eu vou mostrar isso para você em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, lê para mim, Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, e nós já estamos encerrando, meus irmãos, faltam 5 minutos, Provérbios capítulo 6, versículo 16 e versículo 19, isso é bom para a gente exercitar nossas Bíblias, provando que Deus abomina a mentira. Olha aí comigo, quem achou pode ler, Provérbios 6, versículo 16 ao 19, isso, até isso. Então 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª a sua alma abomina. Uma linguagem humana para que nós possamos entender. Primeiro, o que ele abomina? Olhos altivos, aquele que custe o que custar, se precisar matar para tomar aquilo que ele quer, ele vai fazer. Olhos altivos. Língua mentirosa. Segundo, mãos que derramam sangue inocente. Terceiro, coração que trama projetos iníquos. Não era isso que eles faziam durante a noite? Projetando projetos iníquos para arrebanhar
para roubar. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E sétimo, os que semeiam contendas entre os irmãos. Deus abomina então a mentira. Então, por que Deus abomina a mentira? Porque ela procede do maligno. Por quê? Porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Abra comigo Apocalipse 21, versículo 8. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Pode ler bem forte. Pode ler, Apocalipse 21, versículo 8. Então 21:8, quanto aos covardes, aos incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui hoje. Semana que vem nós daremos continuidade e nós falaremos que em terceiro lugar, a próxima semana, que em terceiro lugar, Deus chama o povo para sentenciar, e agora em terceiro lugar, o Senhor aplicará a sentença. Amém? Que possamos tomar isso para a nossa vida, que possamos viver uma vida justa, honesta, que possamos andarmos reto diante do Senhor. Vamos colocar de pé, meus irmãos, vamos orar a Deus, pedir a misericórdia de Deus.